A formiga anda devagar, mas chega ao seu destino. Zezinho Lilé é uma criança trabalhadora. Só brinca depois do meio-dia, depois de feita toda a lavoura. Guarda tudo o que ganha para dividir com o seu irmão. Mas mesmo quando não ganha nada, sempre parte e reparte o seu pão. O seu sorriso é aberto, faça chuva ou faça sol. Corre contente de um lado para o outro, atrás do pássaro, o caleirão. Quando pode, vai à escola, com o seu caderno improvisado. Folhas soltas que por aí apanha e gentilmente vai guardando. A mãe do Zezinho, com muita paciência e esperança infinita, está sempre a dizer: Formiga catajante e meita chiga. A formiga anda devagar, mas chega ao destino. E mais vale andar no caminho certo devagar do que no caminho errado a correr. Ao ouvir estas palavras, o Zezinho começa a sonhar. Fecha os seus olhos com encanto e vê o seu caderno pobre num belo livro se tornar. Devagar se vai ao longe e não há que reclamar. Depois do trabalho, diverte-se e brinca, mas também tem de estudar. O irmão do Zezinho Lilé, ao ver o mano as folhas guardar, diz logo sorrindo baixinho: O Lilé, hoje estamos assim, mas sabes bem que isto há de melhorar. Bé, meu mano pequeno, já estás com o meu nome a gozar? Exclama Zezinho cantando e mandando pedrinhas para o ar. O sonho do Zezinho Lilé é um dia crescer e ser professor, ensinar o ABC, ensinar as cores e ensinar às crianças também o amor. Zezinho é de uma etnia mancanha e por isso no nome o Lilé ele tem. Todos os nomes lá têm um significado e o Lilé significa que tudo vai ficar bem. Zezinho não se importa que as crianças zombem do seu nome, pois sabendo o seu significado, de toda a vez que o escuta, aumenta a sua fé. Fé nos homens, fé nas mulheres, fé em todos de bom coração. Fé no mundo onde os homens deveriam ser todos irmãos. E nós começamos este programa do Manhãs da TV da melhor forma. Hoje é um dia muito especial, é o Dia Internacional da Criança. Começámos aqui com a nossa querida Cátia Casimiro, ela que nos contou esta história linda e magnífica. Eu tenho algumas coisas para lhe dizer acerca deste Dia Internacional da Criança. Desde a sua primeira comemoração em 1950, olá, querida, por iniciativa das Nações Unidas, este dia tem sido um lembrete poderoso sobre os desafios enfrentados pelas crianças em todo o mundo. Independentemente da raça, cor, religião, origem social ou país de origem, todas as crianças têm direitos fundamentais. Elas têm o direito ao afeto, ao amor, à alimentação adequada, aos cuidados médicos, à educação gratuita e à proteção contra qualquer forma de exploração. Além disso, têm o direito de crescer em um ambiente de paz e fraternidade. Hoje, mais que nunca, devemos nos unir em prol das crianças. É o nosso dever garantir os seus direitos, que sejam respeitados, promovendo um mundo onde elas possam florescer, sonhar, conquistar os seus objetivos. Cada criança é um tesouro precioso, cheio de potencial e esperança para o futuro. Neste Dia da Criança, nós convidamos que você reflita sobre a importância de proteger, de nutrir a infância. Vamos nos comprometer a criar um ambiente seguro, acolhedor para as crianças, onde elas possam aprender, brincar e crescer felizes. Neste programa especial vamos ter várias coisas relacionadas com as crianças, vamos falar sobre a nossa infância. É um dia especial onde nós queremos que você participe também deste dia. As crianças são das coisas melhores que nós temos na nossa vida e este programa não poderia deixar de ser feito e celebrar este dia tão especial. Portanto, hoje nós vamos celebrar a alegria da infância e renovar o nosso compromisso de construir um futuro melhor para cada criança. Portanto, eu desejo a todas as crianças um feliz dia, neste dia tão especial, aqui do Manhãs e de toda a nossa equipa. Muito bom, a história foi linda, Cátia. Este Dia Internacional da Criança também é muito importante e quando nós pensamos neste Dia Internacional da Criança e que nós falamos sobre a infância, nós também falamos, Cátia, e também nos lembramos, não é? Não só as crianças, mas nós também, pais, mães, avós, como é que era a nossa infância? Não é? E Cátia, antes de nós entrarmos mais neste tema, este livro é especial.
você trouxe para nós. É um livro especial porque é um livro, chama-se Contar Histórias com a Avó ao Colo. É um livro que, no fundo, é um livro maternal que abriga o respeito pelos mais velhos e pretende manter viva a riqueza do importante legado coletivo que são as tradições e as características próprias de cada um dos países que fala a língua portuguesa. É um livro que foi construído para celebrar, foi publicado no Dia da Língua Portuguesa, foi com este efeito e está no Plano Nacional de Leitura, portanto é um livro para mim bastante especial na rede das bibliotecas escolares, também aqui em Portugal, e é um livro que também celebra a criança. E é muito importante nós nos lembrarmos das coisas boas que nós temos da nossa infância. Gosta? Então, nós vamos conversar aqui um pouquinho, vamos conversar com a Cátia Casimiro, que já aqui está connosco, a nossa escritora infanto-juvenil. Vamos estar à conversa também com a nossa querida Ana Cristina Videira, do Talento Kids, onde nós temos algumas surpresas para todas as crianças e não só. E também vamos estar à conversa com a Madalena Dias, da Turquesa Beach, onde nós vamos ver assim os meninos com umas roupas espetaculares. E nós queremos também que você esteja em casa e usufrua desta hora connosco, sempre da melhor companhia, pais, mães, avós, tios, crianças, sejam muito felizes neste dia. Quando nós falamos da nossa infância, Cátia, nós falamos e nos lembramos principalmente daqueles momentos mais agradáveis. O que é que você se recorda da sua infância que mais a marcou pela positiva? Bom, eu tive a sorte de ter uma infância bastante feliz, porque foi até partilhada entre dois países. Eu nasci na Guiné-Bissau, um país que fica do outro lado do oceano, num continente chamado África, e tive esta sorte ou este privilégio de poder partilhar a minha infância entre estes dois países. Portugal, que me acolheu aqui também muito bem, e tive portanto, este privilégio de poder usufruir das duas culturas, das brincadeiras de infância das duas culturas, que são bastante diferentes, e que de certa forma me tornou, tive uma infância muito feliz nesse aspecto. Quando cheguei cá aprendi brincadeiras novas e pude ensinar as brincadeiras que eu já sabia. Ensinar, dar a conhecer as histórias, contá-las às nossas crianças é muito importante. Eu lembro-me de me sentar no colo do meu avô, quando ia à casa dos meus avós, e o meu avô tinha um sofá vermelho na sala e nós sentávamos, ele sentava-se comigo e ele contava-me histórias. Era das partes que eu mais gostava. Às vezes nem queria o meu pai nem a minha mãe, queria ir para os meus avós, porque aquilo era espetacular e estávamos sempre juntos, onde ele contava histórias, e essa é alguma das boas memórias felizes da minha infância, e com certeza que você também tem da sua, que nos está a acompanhar. Contar histórias, transmitir esta história às crianças. Como é que elas reagem quando você lhe conta as histórias? Bom, o feedback costuma ser positivo, não é? Até porque estas histórias têm sempre uma vertente didática, mas também uma parte muito fantasiosa, que obriga a criança a imaginar, portanto, o cenário que está ali a ser construído através das palavras. E é mesmo isso que se requer com a literatura infanto-juvenil. No fundo, ajudar a criança a lidar com as suas emoções e a saber enfrentar os desafios que mais tarde poderá confrontar quando adulta, mas penso que este trabalho tem que ser feito mesmo na infância, e a literatura infanto-juvenil tem aqui um papel muito importante e diferenciador. Um bom livro para crianças pode transformar a vida de uma criança. Quais são as vantagens? Pode transformar, especificamente, quais são algumas das vantagens de as nossas crianças lerem as histórias? São bastantes. Por exemplo, ajuda a lidar com emoções como o medo, como há certas emoções que a criança não sabe definir, mas quando ouve uma história consegue perceber, por exemplo, a vaidade. O que é vaidade? Tenho um livro que se chama O Abutre Vaidoso, fala sobre a vaidade, por exemplo. Ensina-nos que a vaidade, quando equilibrada, é uma coisa boa, mas quando exagerada pode tornar-se numa coisa má. A criança não sabe definir ainda o que é o bom e o que é o mau, ou não sabe gerir as emoções que sente, e muitas vezes através da literatura infanto-juvenil, é através dos contos infantis que ela vai começar a identificar-se com aquelas personagens ou não, a identificar-se com aquelas emoções ou não, e de certa forma ajuda a gerir, e faz toda a diferença. Faz toda a diferença, não é?
E hoje é um tema, é sobre a criança que nós estamos a falar. Estamos muito contentes por você, porque tu que és criança e estás aqui connosco e estás-nos a acompanhar a esta hora da manhã. Obrigada por estares aqui connosco e acho que vais adorar o resto do programa, porque tem coisas fantásticas. E agora, o que é que achas para ti que és criança e para nós, que no fundo somos um pouquinho todos crianças, não é? E devemos o ser, ter sempre esta partezinha pequenina de criança dentro de nós, não é, Kátia? Nós devemos ter sempre, porque assim conseguimos ser sempre felizes, apesar de todas as circunstâncias. E o que é que você acha de ser feliz? Vamos então ouvir? Enfim. Se tens um sonho, não deixes voar. É o que eu vou fazer, vou acreditar. Conquistar o meu espaço, mostrar que posso brilhar aqui ou em qualquer lugar. E tu? Também tens um sonho? Sim, e vamos acreditar. Quero ser feliz a cantar, realizar o meu sonho. É o que mais quero, espero realizar. Se for preciso, também o componho. Quero acreditar no amanhã e por ser ainda criança, tenho no meu coração uma mão cheia de esperança. Quero alcançar o sucesso, seguir mesmo de verdade e muitos palcos pisar. Este é o meu lugar, mostrar que a felicidade é para qualquer idade. E tu? Também tens um sonho? Sim, e vamos acreditar. Quero ser feliz a cantar, realizar o meu sonho. É o que mais quero, espero realizar. Se for preciso, também o componho. Quero acreditar no amanhã e por ser ainda criança, tenho no meu coração uma mão cheia de esperança. Quero ser feliz a cantar, realizar o meu sonho. É o que mais quero, espero realizar. Se for preciso, também o componho. Quero acreditar no amanhã e por ser ainda criança, tenho no meu coração uma mão cheia de esperança. Ser feliz neste Dia Mundial da Criança é muito importante, não só neste dia, mas sermos sempre felizes. Toda a criança deve e ter o direito de ser feliz, e ser feliz é das melhores coisas que nós temos na nossa vida. E hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui, nós estivemos a ouvir aqui os nossos queridos do Talent Kids, vamos estar à conversa com a Ana Cristina Videira. Bom dia, Ana. Olá, bom dia. Feliz Dia da Criança. Obrigada. Trouxe esta música fantástica do ser feliz, não é? E que é tão importante nós sermos felizes, não é? Naquilo que gostamos de fazer, não é? Aliás, a criança deve e tem o dever de ser feliz sempre. E quando nós falamos também em criança, em ter este talento para a música que também que você desenvolve com elas, né, no Talent Kids, mas também não é só isso que você faz, não é? A Ana também tem algo muito especial para nos mostrar hoje, que é esse pequenino livro que é Laços de Encantar. Sim, também escrevo e desde muito cedo, portanto quase desde a minha infância comecei a escrever uns poeminhas, umas coisas que eu guardava na gaveta e mais tarde fui desafiada a apresentar um possível livro e arrisquei. E este não é o primeiro, mas este é um dos livros que tem os poemas todos musicados e cantados por crianças. E o que é que nós podemos encontrar no livro? Pode abrir?
O que é que nós podemos Portanto, a encontrar? temática é educar para os valores e então temos vários temas. Temas como querer voar, chegar mais além, conquistar os nossos sonhos, ajudar um amigo com um sorriso. Às vezes não é preciso fazer mais nada, mas se sorrirmos para o outro. Mãos que ajudam são as mãos da nossa mãe, que ajudam sem cobrar nada, estão sempre disponíveis. Entre outras canções, fala também do ciclo da água, aceitar o mundo como ele é, porque também é muito importante. Tem um tema de Natal e educar para os valores está dentro deste livrinho. As mensagens são muito importantes para eles interiorizarem e conseguirem perceber, afinal, e a escola? Afinal não é assim tão difícil aprender a matéria. Também fala sobre a escola. Boa. Portanto, fala sobre os valores que são importantes nós Nestas termos, idades, nestas idades, que são tão importantes para as nossas crianças. Em relação à sua infância, Ana, tem assim lembranças que lhe ficaram assim pela positiva, coisas que você ainda hoje recorda com muito carinho? Sim, recordo muito e acho que agora também já se está a praticar novamente, mas na altura nós não tínhamos tantos sítios para onde ir. Então os pais, no verão, por exemplo, de manhã íamos à praia, a mãe fazia alcofinha com o almoço e depois íamos lanchar e almoçar no campo. E então isso para nós era uma felicidade. Hoje não, os meninos vão ao cinema, vão em imensos sítios, ao centro comercial, não havia. E depois lembro-me também de um pormenor que fazia com a avó, de ir apanhar caracóis. Levávamos um saquinho e passávamos uma manhã inteira a apanhar caracóis, para depois ir lavar os caracóis e conseguimos, no passado uns dias, comer os caracóis. Não é que eu adorasse os caracóis, era mais a prática. E tenho isso tanto na lembrança. Eu acho que foi muito feliz na minha infância. Os meus pais sempre nos proporcionaram a mim e ao meu irmão coisas bonitas, boas, como, por exemplo, passar uma tarde a ver televisão com os pais, em família. Era tão bonito, as séries que davam na altura, que estávamos à espera que chegasse o sábado ou o domingo para estarmos sentados depois do almoço a ver a série. Agora não me recordo, mas E era fazíamos muitos engraçado porque programas não em eram família. sozinhos, nós não víamos as coisas sozinhos, nós víamos sempre acompanhado com os nossos pais. Exato. Não é? Portanto, acabava sempre por ser, independentemente de ser um desenho animado, de ser um filme, Sim. era sempre na companhia dos nossos pais que nós assistíamos à televisão, não é? Sim. E essas lembranças são lembranças que nos levam para a vida e que também nos levam também para nós podermos proporcionar esses pequenos momentos também para os nossos filhos, não é? Exato. Porque é tão importante quando nós podemos ser felizes e gostar das coisas que nós fazemos quando somos crianças. O ir passear com os nossos avós, o ver a nossa avó a estender a massa fazer bolos. na bancada e a fazer os salgados. Exato. E a gente a correr. Eu tenho uma coisa que me fica sempre na memória, que é, antigamente as casas não eram muito grandes, não é? Principalmente em Lisboa, que é onde moravam os meus avós, mas as casas de banho e a cozinha eram sempre as partes maiores da casa. E era muito engraçado porque a minha prima, que tem a mesma idade que eu, a minha querida Estela, nós brincávamos muito as duas, então uma ficava com a varanda, não é? E outra ficava com a casa de banho. Então era a nossa casa, a gente decorava aquilo, como se fosse a nossa casa, e depois o meu avô ia lá ter connosco e dizia qual é que gostava mais. Então ia um dia à casa da prima, outro dia à casa da outra neta, e a gente brincava assim. Portanto, os nossos avós, já naquela altura, eles tinham uma interação connosco muito grande. É verdade. Também teve esse privilégio. Também. E isso da cozinha nós também partilhávamos com a avó a fazer mais era bolos ou os folares, as coisas típicas da terra, portanto... E lembro-me perfeitamente dela nos dar a receita. Isto faz-se assim. Claro que depois nós, na prática, não... Mas era muito importante para nós. Pôr o dedo na forma... Era delicioso. Era delicioso. Eu acho que hoje os pais também proporcionam isso às crianças e nós no nosso projeto também proporcionamos às crianças fazerem um bocadinho daquilo que gostam de fazer. Não é? Se gostam de cantar, não tem muito jeito, mas nós ensinamos, estamos cá para isso e fazer delas crianças felizes. Crianças felizes. E também, quando nós pensamos neste projeto do Talent Kids que a Ana tem, também é um projeto onde você consegue ver o crescimento das próprias crianças, não é? Porque elas fazem amizades sadias também, que é extremamente importante. E muitas vezes algumas destas amizades ficam para a vida, não é?
E nós não temos só os talentos Kids, temos os talentos sem fronteiras, que têm idades compreendidas entre os 12 e os 22 anos, e alguns estão connosco desde os 9 e já têm 20, e 21 e 22. Portanto, é porque gostam muito daquilo que fazem e se mantêm connosco. Já não há aquela relação professor-aluno, somos amigos. Então também os ouvimos, às vezes em fases menos difíceis, menos fáceis da vida, eles também desabafam connosco, isso é muito importante. Como é que o Talent Kids também auxilia no desenvolvimento emocional e educacional das crianças? A temática Educar para os Valores fala disso mesmo. Portanto, a socialização em sala de aula, saber respeitar o outro, saber ouvir, coordenar no espaço, no tempo. Isto é um misto de coisas boas que os leva também, que os ensina no dia a dia. A concentração é muito importante e depois isso também se reflete no dia a dia deles na escola e mesmo até com os pais, e vamos tendo o feedback dos professores e dos pais, e há meninos ou meninas neste caso que têm feito um grande desenvolvimento a esse nível. E o que é que nós podemos esperar do Talent Kids? Os talentos Kids vão continuar a cantar sempre canções originais. Temos canções muito apropriadas a alguns dias importantes do nosso calendário, como por exemplo o tema Portugal, que é um tema que iremos ouvir um bocadinho mais à frente, que fala da história do Portugal. Temos também temas dedicados aos avós, temas dedicados às mães, estamos a elaborar o tema dedicado aos pais, para haver assim, a família é muito importante nestas idades, e então é um bocadinho por aí. E o que é que você acha de nós vermos assim, as nossas crianças assim, com umas roupas fantásticas? Gostava de ver? Sim? Então, nós vamos ver o que é que as nossas crianças têm para nos mostrar. Nós vamos então, foi magnífico o que nós tivemos a ver aqui da Turquesa Beach, e nós temos aqui a nossa querida Madalena Dias, que vamos falar um pouquinho mais acerca daquilo que nós acabámos de ver. Olá, Madalena. Olá. Obrigada por estar aqui connosco. Eu é que agradeço o convite, é sempre um prazer. O que é que nós acabámos de ver aqui com as nossas crianças? Então, vimos as peças da nossa coleção, não é? A Turquesa Love Collection, que tem o segmento da Turquesa Beach, que são peças, todas elas com tratamento anti-mosquito, que não impede que os mosquitos andem à volta da criança, mas impede que piquem na criança. Portanto, podem estar rodeados de mosquitos, só que eles perdem a capacidade de picar. Estas peças são peças da coleção, portanto, são peças que saíram agora e que eles adoram pelas cores, pela energia que as cores transmitem, cores de verão, e que é sempre agradável, e sempre com aqueles apontamentos que fazem parte da cultura portuguesa, como as rendas, o bordado em inglês, todos aqueles pequeninos apontamentos. E quando nós pensamos nestas coleções e vemos as crianças com elas, não é? Treiná-las, ensiná-las, é fácil?
Não, em Ou é geral é desafiador? assim, nós pensamos, eu programo tudo na minha cabeça, ainda para mais eu sou muito de fazer filmes, não é? Então, eu programo tudo na minha cabeça, mas depois nós chegamos aqui e pensamos, é assim, 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 não é nada assim, mas sai sempre tudo bem. É sempre o contrário do que imaginámos, mas é muito giro, muito giro. O resultado final é muito gratificante. Trabalhar com crianças é das melhores coisas que há. Acredita também que este trabalho que faz com elas acaba também por ajudá-las na sua parte emocional, na parte do ser feliz também? Sim, sobretudo porque há crianças que muitas vezes são um bocadinho mais tímidas. E isso às vezes impede-as de viver determinadas emoções. E isto é como falar em público, é um dos maiores medos que as pessoas têm, não é? Quando elas começam a estar mais à vontade e poder desenvolver essa parte, acabam por usufruir muito mais. E as crianças é a mesma coisa. Se elas conseguirem usufruir do estar perante todos, do poder usufruir das emoções, é muito melhor para elas e elas acabam realmente ser muito mais felizes, sem dúvida. Na sua infância, Madalena, o que é que se lembra de algumas coisas que a marcaram pela positiva? Sobretudo tropelias. Não, porque eu vou dizer, eu era uma santinha. Só faltava estar no altar, mas era uma santinha. E depois, de vez em quando, lá fazia uma ou outra, não é? Então, quando eu fazia alguma coisa, aquilo era inédito, não era o acontecimento do ano, sei lá. Eu lembro-me, eu morava num quarto andar e tínhamos um terraço enorme. E pronto, eu não tinha, eu sou sozinha, portanto não tinha irmãos e então decidi ir jogar à bola para o terraço. Só que eu esqueci-me que estava a jogar à bola com aquelas famosas socas de madeira. E então a soca voou do quarto andar atrás da bola e caiu em cima do capô do carro de um espanhol. E eu fui-me enfiar no quarto, toda muito cegadinha, como se fosse, não tivesse feito nada, e o espanhol a tocar à porta, muito sossegada, não é? Pronto, assim, vai lá. Outra vez lembro-me que a minha mãe tinha lá uma amiga, e estava a conversar com ela, e eu entendi que queria mais atenção, e tinha o cabelo comprido, e então fui buscar a tesoura e cortei aqui assim um pedaço, fiquei com o cabelo deste tamanho. Pronto, assim estas pequenas coisas. Lembro-me nos meus anos, tinha tanta vontade de festejar os anos que um dia antes eu pensei que era o meu dia de anos. Assim estas pequenas coisas, mas gostava muito de, por exemplo, partilhar os dias na casa dos meus avós. Os meus avós viviam no Alentejo. E tinha aquelas grandes lareiras em que nós nos colocávamos quase lá dentro e fazer aquelas torradas com o garfo no chão da lareira, e isso era uma coisa que eu nunca me esqueço, que era sempre muito, muito gratificante. As festas da aldeia, que são coisas que hoje se vão perdendo, não é? Sim. Mas pronto, aqueles momentos em família eram sempre muito agradáveis, sem dúvida. Agora, por ter falado aí da parte de ter cortado o cabelo, a minha irmã mais velha, quando era miúda, a minha mãe tinha um vestido lindíssimo e usava-se aquelas golas grandes, e a minha mãe dizia, este vestido faz-me sempre tanto calor, tanto calor. Então ela disse, quase dá vontade de tirar a gola, não sei o quê. E a minha irmã foi ouvindo aquilo. Há um dia que a minha mãe estava a descansar à tarde e com o vestido, não é? E a minha irmã achou por bem pegar na tesoura e cortou a gola do vestido da minha mãe. Ela ficou fula, não Nova é? estilista. E depois, claro que a minha mãe depois acabou por nem sequer ralhar com ela, porque a minha mãe é que dizia, não, isto faz tanto calor. Ela disse, a mãe tem calor, eu vou resolver. E cortou assim. São muito práticas. São muito práticas. E aquelas coisas bonitas que nos marcam e que são essenciais. A infância é essencial depois para a nossa vida adulta. É, sem Equilibrar. dúvida, e os pais têm um papel fundamental nisso. Há famílias que são monoparentais e é pena, porque eu acredito que os dois pais são importantes no desenvolvimento das crianças, porque cada um tem a sua função, digamos que entre aspas, um dá amor, outro dá estrutura, mas ambos têm uma função muito importante. Felizmente não há, e muitos têm que fazer os dois papéis, mas são realmente muito importantes no desenvolvimento de qualquer criança, e isso vê-se mais tarde na personalidade deles. O que é que nós podemos esperar mais do Turquesa Beach? Do Turquesa Beach podemos continuar a esperar estas novidades, não é? Vamos pensar também na parte de a Turquesa Love Collection lançar uma linha que é a Turquesa Sleep e a Turquesa Home. Turquesa Sleep com pijamas com tratamento antiácaro, muito importante para aquelas crianças que têm o problema das alergias. Turquesa Home, que será mais
as capas de edredom, lençóis, tudo isso também com tratamento antiácaro. São 2 novos caminhos que temos projetados e que vai ser para um futuro breve. Porque a Madalena não para e gosta de ter sempre, de estar sempre em movimento e ter coisas novas. Eu tenho um problema, que é, eu vivo no verbo ir. Então é uma chatice, porque eu tenho que estar sempre a fazer qualquer coisa, a construir algo de novo. Portanto, é sempre criar qualquer coisa, exatamente. Como é que a Madalena se sente, porque você acompanha as crianças também desde o momento da idade, não é? Até ficarem adultos, não é? Também. Como é que a Madalena se sente ao ver estas crianças a passar estes anos todos, a vê-las a crescer e a tornarem-se homens e mulheres? É muito interessante porque nós temos crianças que começaram a trabalhar com a marca. Nós temos, por exemplo, hoje aqui a Carolina começou connosco com 3 anos, 2, 3 anos, que ainda hoje está connosco, e nós vemos a evolução deles, não é? É gratificante. Por outro lado, independentemente da marca, eu apoio a instituição que é a Casa da Criança de Tiros, que também já há alguns anos que estou com eles, e também vou vendo as crianças de lá que também estão em constante crescimento, para além dos filhos dos amigos, não é? E eles passam por várias fases. E é muito interessante, porque eu já tenho um filho com 27 anos, portanto já passei essas fases com ele, é um bocadinho diferente, e as crianças de agora são diferentes, é uma geração diferente da geração que era a do meu filho. Portanto, têm outras novidades, têm outros conhecimentos, estão mais atentos e mais despertos para outros mundos, a internet, aquela descoberta, e ensinam-me imensas coisas. Eu às vezes, até mesmo com os telemóveis, eles sabem tudo. Eu, quando tenho dúvidas, pergunto a eles, porque é o mais fácil de aprender é com eles. Mas, portanto, é uma coisa que nós, com eles, nós tornamos mais jovens. Porque eles trazem-nos a energia da juventude, sem dúvida nenhuma. E conseguimos também ser mais felizes, não é? Porque Muito. acaba por despertar em nós ainda aquela parte de quando nós éramos crianças, quando nós gostávamos das coisas, não é? É porque eles não têm o know-how, eles não têm a nossa bagagem, e a nossa bagagem é que nos faz ter filtros tão pesados que nos impede de viver situações, de ter determinadas atitudes, de usufruir determinados momentos. Como eles não têm esse know-how, não têm essa bagagem, portanto, eles vivem tudo aquilo que nós não vivemos, e nós, ao lado deles, acabamos por usufruir um pouco mais, e realmente há pequenas coisas que nós no dia-a-dia às vezes não ligamos, não é? E quando nós vimos o que eles fazem, o que eles absorvem, o que eles, como se comportam, acabamos por nos divertir. Acha que este Dia Mundial da Criança é importante? É muito importante. O Dia Mundial da Criança é muito importante. Lamentavelmente, existem muitos países que não o respeitam. Infelizmente, há muitas crianças que sofrem maus tratos, há muitas crianças que vivem situações que seriam impensáveis e não deviam de existir no mundo. Tenta-se fazer alguma coisa, mas ainda não se conseguiu fazer nem 1/3 daquilo que poderíamos fazer. Mas realmente cada um de nós vai ter que participar com uma parte. Agora, cabe a cada um descobrir qual é a sua parte. Mas isto não pode ser pensarmos que alguém há de fazer e nós nunca contribuirmos. Não, nós temos que contribuir para isso, porque as crianças não têm culpa de estar no mundo, mas nós fazemos parte do mundo. É verdade. Madalena, muito obrigada por ter estado aqui Eu connosco. que agradeço, foi um prazer estar convosco. Também o Turquesa Beach, com as suas crianças fantásticas, e que nós esperamos também que você venha nos programas aqui ter connosco. Sim. E o que é que acha de mais algumas histórias? A Hora do Conto, espetacular. Eu amei aquelas histórias deliciosas. Vamos empurrar. Numa aldeia, lá em Bafatá, não havia rádio nem televisão. O Nhô Armando, o patriarca, quando acordava, batia a mão no peito, do lado do coração. Ele queria estar sempre bem informado, pois não gostava nada de ser enganado. Todos os dias pela manhã, olhava para o céu quase a chorar. Desejava que o jornal, que vinha lá de Bissau, chegasse logo, sem demorar. Como sabia ler e escrever, era certeiro o seu dever. Informar a sua gente, que tanto amava, e mais do que informar, era entreter. Mal viam ao longe o toca-toca, a carrinha, a chegar. Já sabiam todos onde é que ela ia parar. Ali no buraco, ao pé de uma árvore grande, o bicilão, onde o pneu furava sempre. Parecia mesmo um balão.
Não pincha, não pincha. Lá corriam a empurrar. O toca-toca não podia para sempre ali ficar. Todos os meses era a mesma coisa. Empurra para aqui, empurra para lá, não pincha para aqui, não pincha para lá. Mas o jornal, esse é que não podia faltar. As crianças felizes faziam uma roda, todas sentadas no chão. As mulheres vestidas com o seu melhor pano traziam a comida para toda a população. Os homens tocavam os tambores, ao som da voz de Nhô Armando, que, lendo o jornal, cantava as histórias, a todos encantando. Uma vez por mês, todos em união, já sabiam como empurrar. Não pincha ou como ajudar. Não pincha para aqui, empurra para lá. Chegou a hora, vamos todos ajudar. Gostaram desta história? Então vou-vos contar outra história que se chama A História do Macaco e do Tambor. Querem ouvir? Numa terra do outro lado do oceano, chamada Guiné-Bissau, num país chamado Guiné-Bissau, num continente chamado África, existiam macacos. E esta história aconteceu no tempo em que os animais ainda falavam. O sonho dos macacos, além de serem muito traquinas, não é? Era conhecer a Lua. Nunca tinham ido à Lua. Então, tiveram a ideia de fazer uma montanha de macacos para ver se conseguiriam alcançar a Lua. Pé ante pé, mão ante mão, lá fizeram uma grande montanha de macacos para alcançarem a Lua. O macaco Zezinho, que era o mais pequenininho, conseguiu alcançar a Lua, mas ficou tão contente e começou a fazer tanta macaquice que a montanha de macacos, pluf, desmoronou-se toda no chão. Ele agarrou bem a Lua, não soltou e conseguiu ficar lá, sozinho. A Lua ficou tão contente porque há muito tempo que não tinha visitantes e resolveu oferecer ao macaco Zezinho um presente. Um tambor que se chama djembe. Um macaco que não sabia para que é que aquilo servia, mas como era um presente ficou também muito feliz. Começou logo a fazer ruídos e sons e começou a criar música com aquele tambor. Mas os dias foram passando e o macaco Zezinho começou a sentir saudades da sua terra. Saudade de comer bananas, de comer amendoins, de nadar nas praias, de saltar nas palmeiras e pediu à Lua para voltar para a sua terra. A Lua prontamente se disponibilizou para ajudar. Mas havia uma condição. Ia amarrar uma corda no pé do macaco e ele só podia tocar o tambor quando chegasse à terra firme. Durante a viagem não podia fazer barulho. Assim, a Lua saberia que ele chegou à terra e cortava o cordel. Assim foi. O macaco Zezinho, no primeiro dia, portou-se muito bem. Não fez barulho. Mas no segundo dia começou a sentir-se outra vez sozinho e começou a tocar o tambor baixinho. Desobedeceu à Lua. A Lua não ouviu. No terceiro dia, achando ele que a Lua não conseguia ouvir, entusiasmou-se e começou a tocar o tambor com mais força. A Lua percebeu que ele tinha chegado à terra, mas ainda não, e cortou o cordel. E plaf, laf, caiu o macaco Zezinho espatifado no chão. Ficou triste, ficou magoado, mas foi para aprender que não se deve desobedecer. A regra era tocar apenas quando estivesse em terra firme. Pegou então no tambor e foi oferecer ao chefe da aldeia, mostrando que era um presente que tinha vindo da Lua. Esta prenda rapidamente foi reproduzida em todas as outras aldeias e servia, até os dias de hoje, serve para celebrar. Celebrar os dias de alegria, também informar os dias de tristeza
mas é um instrumento que é muito importante na cultura da música africana, que é o djembé e é o tambor, e consta-se que veio da lua através do macaco Zezinho. Gostaram desta história? Gostaram da história? Histórias lindas e maravilhosas que a nossa querida Cátia Casemiro conta como ninguém, é verdade. E sabe, é muito importante nós ouvirmos estas histórias, sabe porquê? Porque quando você ouve estas histórias, você consegue transportar para lá, não é? Parece que nós estamos dentro da história, vamos sentindo a emoção, vamos ouvindo, vamos imaginando todas as coisas que são necessárias. E quando nós temos crianças connosco, é sempre muito feliz. Há sempre momentos muito agradáveis onde nós aprendemos muito. Portanto, para si que é pai, que é mãe, que é tio, que é avó, que é primo, que é prima, aproveite as crianças que têm ao pé de si, aproveite para passear, aproveite para ser feliz, deixe-as cantar, deixe-as brincar, deixe-as sujar no chão, não é? Hoje em dia nós pais temos muito aquela coisa de não pode sujar, não pode mexer, mas as crianças são felizes mesmo quando elas estão a brincar, às vezes no chão, com a terra, ganhar aquelas sensações, aquelas coisas que os nossos próprios pais faziam connosco. Portanto, criança deve ser criança sempre. Porque quando ela chegar à fase adulta ela já não vai poder ser criança, mas se ela tiver uma infância bem estruturada, ela vai poder ser uma criança equilibrada e você não vai precisar de se preocupar como pai, como avô, como tio, como primo, como educador. Porquê? Porque fez um bom trabalho e ajudou a criança a ser feliz. Então, hoje é o Dia Mundial da Criança e nós queremos que, para si que tem crianças, que as crianças sejam sempre muito felizes, e para si que é criança, que tu sejas muito feliz, espetacular, sempre com um sorriso grande de orelha a orelha, e aproveitar todos os momentos, porque todos os momentos são importantes. Ora bem, e agora nós vamos continuar aqui a nossa conversa com a Ana Cristina acerca do Talent Kids, não é? Sim. Está a ser um dia bastante agradável, uma manhã bastante... De felicidade. De felicidade, não é? E quando nós vemos as crianças todas diferentes, mas que todas juntas, elas cantam e proporcionam momentos muito agradáveis. Uma das coisas que nós também vemos nesta parte das crianças é o facto delas aprenderem o respeito umas pelas outras. Porque as crianças são todas diferentes, mas quando trabalham em conjunto certas matérias, como neste caso a música, não é? Elas aprendem a respeitar-se ainda mais umas às outras. Sim, é verdade. Elas não estão todas ao mesmo nível, não é? E em sala de aula nós trabalhamos muito isso. A concentração, o respeito pelo outro, ajudar o outro, também se nota muito isso. E depois a socialização. A integração. Há crianças mais tímidas, quase que não comunicam, e a música faz delas crianças mais felizes, mais... como é que eu ia dizer? Não queria usar uma palavra altiva, mas com mais segurança, dá-lhes segurança, é mesmo isso. E isso é um orgulho para nós, sentirmos que há evolução. Não é? Final do ano letivo, porque nós funcionamos mais ou menos como ano letivo, há uma evolução, e que maravilha para nós, enche-nos de felicidade. E qual é o feedback que os pais têm também da forma como também veem as suas crianças quando estão no Talent Kids? Alguns pais pensam que os filhos nunca irão conseguir fazer nada daquilo que é o projeto em si, e depois começam a perceber, afinal, a brincar, isto até vai evoluindo. E vão-nos comunicando, vão-nos dizendo que a minha filha já consegue fazer isto, olha, está muito mais à vontade naquilo, numa conversa de grupo já tem palavras, já diz, já tem voz, portanto isso é mesmo muito bom para nós. E depois também temos algumas crianças, não é o caso muito acentuado, mas temos algumas com problemas, por exemplo, de dislexia. Nós ajudamos nas canções com as sílabas, a acertar as palavras e corrigir de forma em brincadeira, elas vão... Não é um problema. Corrigir. Não é um problema. Para nós não é um problema. Concentração de movimento corporal, nós tratamos isso tudo e conseguimos chegar ao final do ano letivo e ter um grupo consistente, mais equilibrado, e damos oportunidade a todos. Se uns cantam mais um tema, os outros cantam mais outro tema. Os temas geralmente
tentamos sempre quase dividi-los por todos. Todos, neste caso meninas, temos um menino que ainda não está apto a vir a atuações, porque entrou muito recentemente, mas, por exemplo, temos aqui já algumas estreias, algumas meninas que entraram muito recentemente e já estão aqui com atitude, eu sou capaz. E é isso que nós transmitimos muito, eu sou capaz. Uma das coisas que eu gostei muito de ver na primeira música do Ser Feliz foi a expressão delas, não é? A forma como elas cantam. Elas transmitem, mesmo com a sua linguagem corporal, aquilo que estão a cantar. E isso é fundamental numa música. É porque antes de começarmos a cantar um tema, primeiro lemos o tema e interpretamos as palavras, significados, porque eu escrevo sempre tudo com muita simplicidade para a idade delas. No entanto, às vezes há palavras que podem de repente não saber o significado, e elas são crianças, óbvio. Portanto, e nós vamos explicando. Quando começamos a cantar o tema, já há ali algo que me diz alguma coisa, não é? Ser feliz a cantar, felicidade. Portanto, e interiorizam um bocadinho mais para depois se expressarem na coreografia e no ato da canção mesmo. Elas acabam também por falar umas às outras, às colegas, às amigas, não é? Daquilo que fazem, não é? E vocês também acabam por receber um pouquinho essa forma de chegar do boca a boca das crianças, não é? De falar acerca do Talent Kids. Sim, algumas das crianças são mesmo amigas umas das outras, que vêm assistir a uma aula. A minha filha só vem para assistir e depois amam e querem ficar. E nós não dizemos que não, aceitamos crianças de vários sítios e algumas até com dificuldades de integração, mas neste momento temos um grupinho super consistente e realmente o passo-a-palavra é muito importante. E às vezes tem amigas que vão ver o espetáculo, agora vamos ter um espetáculo ali, vou ter lá umas amigas. Eu fiz, tão bom para nós. Portanto, isso é muito importante, dar-lhes a tal confiança. Né? Eu sei fazer isto e a professora até diz que eu faço bem. Mesmo que não faça muito bem, eu tenho que valorizar aquilo que é feito bem. Não é? Com o tempo vai chegar muito bem. Sim. Portanto, todas elas têm o seu valor e a sua medida. Eu às vezes transmito isso aos pais. Cada um evolui à sua medida. Não vamos querer que um evolua mais do que o outro. É como na escola. Uns têm notas de 5, outros têm de 4, outros têm de 3. E não quer dizer que não sejam bons estudantes. Não é? Às vezes não conseguem chegar lá tão depressa. Mas aqui o nível é tentar dar oportunidade a todos. Nós às vezes como pais temos um pouquinho essa coisa menos boa, digamos assim, que é, pronto, os primeiros estamos grávidas, não é? O bebê nunca mais nasce, nasce. Agora nunca mais, agora passamos as noites sem dormir. Portanto, estamos sempre a apressar os tempos e nós temos sempre que nos lembrar que exatamente aquilo que a Ana falou, que é cada criança tem o seu ritmo, tem o seu tempo, não é? E muitas vezes, principalmente quando temos vários filhos, às vezes nós dizemos o outro fez isto nesta altura o outro já tinha feito isto, este ainda não está a fazer. Não devemos fazer nós somos todos diferentes, não é? Inconscientemente nós fazemos essa comparação. Eu também tenho 2 filhos, inconsciente, mas não são todos iguais. Eu tenho pais que têm 2 e 3 filhos e realmente uns têm mais aptidão para umas coisas, outros têm mais aptidão para outras e eu tento sempre desmistificar isso. E realmente também tenho um grupo de pais fantástico. Um beijinho para todos os pais e as mães, que são 5 estrelas, realmente ajudam-nos imenso, porque de bastidores isto dá muito trabalho, não é? E então os pais estão sempre ali prontos para ajudar. Isso é tão importante. Para mim, eu sinto-me feliz também com os pais que tenho. As crianças terem o apoio dos pais. É muito importante. Quando há espetáculos ou a ir levá-los aos treinos, às aulas, é muito importante, não é? E muitas vezes nós como pais temos às vezes a vida um bocadinho corrida, e eu contra mim falo também, mas às vezes nós temos uma vida tão corrida que às vezes não damos valor a essas pequeninas coisas, não é? E acho engraçado porque às vezes o meu mais velho, às vezes lembra-me assim certas coisas e eu, ai, não fui. E ele diz, não foste. Pois. Eu tive aquela atuação e tu não foste. Então, às vezes em conversa, porque ele lembra-se umas coisas que muitas vezes nós não nos lembramos, mas o facto de nós estarmos presentes, às vezes é muito mais importante do que muitas vezes qualquer coisa que nós lhe possamos dar. E hoje em dia, o tempo que nós passamos com os nossos filhos, principalmente quando eles são de tenra idade, até a adolescência, né, que geralmente são aquela fase em que eles estão mais junto dos pais e mais
estão mais Dependem perto. dos pais, não é? Exato. Portanto, acaba por ser esse tempo que nós estamos com eles é essencial também para ajudá-los a equilibrar também a vida deles. E muitas vezes nós como pais temos um bocadinho essa dificuldade que é eu não posso, eu vou trabalhar até mais tarde, naquele dia não posso, porque vai o primo, vai a avó, vai o avô, vai... e às vezes nós temos que pensar que aquilo que eles vão lembrar é desses momentos em que eles fizeram algo que para eles era muito importante, às vezes até pode ser difícil, às vezes alguma coisa que pode ser difícil, não é? Eu lembro perfeitamente de... eu faço desporto desde os 4 anos, ou fazia, agora não faço tanto, ou muito pouco agora, mas e eu estava na académica da Amadora na altura, e das coisas que eu mais gostava era de ver os meus pais sentados na bancada a ver-me a fazer ginástica, com o meu maiô, com a minha pandeireta, com as cores todas. Portanto, aquilo era muito importante. Quando nós passámos a fazer karaté, os meus pais iam. E quando havia exames, eu nunca lhes dizia, porque eu tinha sempre medo que alguma coisa corresse mal, mas eles apareciam lá sempre. E até ficavam escondidos já para eu não ficar tão nervosa. E depois, quando eles se apercebiam que eu já tinha acabado e que tinha passado, eles diziam, estamos aqui, estamos aqui. Portanto, essas pequeninas coisas, não é? Ou seja, eles nesse aspecto também estavam-me a respeitar ali um bocadinho, porque eu sentia-me menos pouco à vontade, não é? Se eu falhar, os meus pais vão ver, isto não vai ser bom, eles podem ficar tristes comigo. Assim, se eles não souberem que há exame, passagem de tipo karaté, exatamente, isso é, a gente acha que os pais nunca sabem. E nós precisamos de ter essa atenção. O tempo que nós passamos com as nossas crianças é muito importante. É muito importante. E a família, neste caso, é muito importante. E os pais estarem presentes é muito importante. E eu agradeço sempre muito aos pais, em espetáculos, mesmo publicamente, porque sem os pais nós não conseguimos fazer nada depois do nosso trabalho. Exatamente. Portanto, é tão bom e obrigado aos pais por acompanhar as suas crianças e estarem sempre presentes. Exato. E agora o que é que nós vamos fazer? O que é que você acha de ouvir um hino de Portugal? O hino a Portugal. Vamos lá. E já...